da condenação, justificação, santificação e glorificação. Isso é o capítulo 1 a 8, que ele explica muito bem, inclusive com grande profundidade, sobre a salvação. No capítulo 9 ao 11, ele trata sobre especificamente o problema dos judeus. E ele trata com muita densidade. São 3 capítulos muito complexos de se entender. Não é uma coisa que você consegue ler simplesmente e os detalhes ficarem muito visíveis. Existe uma certa exigência de conhecimento. E nós acabamos esse contexto dos judeus. Inclusive, alguns autores dizem que do capítulo 9 ao 11 para nós não é tão importante assim, porque era um contexto muito específico para os judeus que para nós que não somos judeus, ele não é muito prático. Mas nós vimos que tem coisas muito interessantes para nós estudarmos nele. Agora nós começamos o capítulo 12, e o capítulo 12 ele trata sobre prática. Vão ser capítulos mais simples para os professores em tese do que os primeiros 8 capítulos ou os primeiros 11, mas ele envolve um desafio muito maior do cristão. Se nós já nos enxergamos naquela escala, ou eu estou na condenação, ou eu estou na justificação, ou eu estou na santificação, ou eu estou na glorificação, você consegue se enxergar e ver. Se você, a partir do momento que você aceita a santificação, você aceita a justificação de Jesus, já começa a ser um desafio, já começa esse caminho de Romanos 12. Então ele é voltado para cristãos. E muitas das coisas, e são capítulos muito ricos. Em específico, o capítulo 12. Ele é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. O capítulo 8 é um capítulo muito rico, é um capítulo muito bonito de ser lido. O capítulo 12 também. O capítulo 12 ele foi escrito de uma forma muito bela. E nós devemos lembrar, assim como o capítulo 8 foi escrito para um certo público, e qual foi o público escrito do capítulo 8? Vocês se lembram? Ele é voltado para a pessoa que não é cristã? Sim ou não? O capítulo 8, nós estávamos tratando sobre... Quando nós ouvimos falar que nós somos mais que vencedores, isso é voltado para as pessoas que não pertencem ao reino? Não. E dentro da escala, eu não sei se vocês se lembram mais ou menos dos degraus, mas é um capítulo focado na glorificação. São as pessoas que já passaram da santificação, elas já não buscam mais fazer o certo e errado, elas já sabem o que é o certo e errado, elas já têm uma consciência disso. E agora elas não apenas estão pensando, eu tenho que parar de pecar, mas elas, agora eu tenho que começar a resplandecer a glória de Jesus. E para essas pessoas tem o capítulo 8. Para essas pessoas existem as garantias e as bênçãos que são reservadas. Nem todo mundo na igreja recebe as bênçãos do capítulo 8, porque ela ainda não está na santificação, nem na santificação ainda. E as pessoas olham e parece um mantra, parece uma coisa mágica. A mesma coisa é o capítulo 12. As palavras são muito bonitas e as palavras são muito encorajadoras, mas elas são voltadas para o cristão. Elas não são voltadas para qualquer um. E elas são voltadas para o cristão que aceitou aquela jornada e não parou no meio. Então, não deixa de ser, apesar de ser um trecho muito bonito, ser um trecho muito poético, ainda assim é um trecho muito exigente. Você vai sentir que Paulo começa a colocar na prática tudo o que ele falou. Porque o que ele falou nem sempre é fácil de cumprir. Para falar a verdade, eu pelo menos acho muito difícil de cumprir. Mas o versículo 1 e 2 que nós vamos estudar hoje, ele nos dá um encorajamento para como praticar, como colocar em prática tudo aquilo que nós vamos estudar a partir de agora. Esse é o terceiro e último trecho, bloco do estudo de Romanos. E vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o trecho que nós vamos estudar. Ele é um trecho ligeiramente simples. Eu acho que ninguém encontra grandes dificuldades no estudo desse trecho, mas ele guarda algumas riquezas muito interessantes e a gente vai se debruçar nelas. O conceito básico, essencial, o contexto é muito claro. E esse é o contexto. É voltado para os cristãos que entenderam o capítulo 1 ao 8. E para os judeus que entenderam o capítulo 1 ao 8 e que entenderam também o capítulo 9 a 11. E nós começamos o versículo para falar a verdade, a gente não começa com ele, mas é um elemento importante. O pois. Porque começa, rogo-vos, pois. O que esse pois quer dizer? Quando eu digo para alguém, pois... Quando eu uso essa palavra, o que eu quero trazer? Boa aplicação, mas o que significa? Quando eu utilizo esse pois? Não necessariamente, mas bom comentário. Eu não tenho caneta, mas deixe-me dar um exemplo. A frase mudaria. A frase muda com a adição ou não do pois? Sim ou não? Reforço pode ser, mas reforçando... Eles façam o que ele está falando. Vocês encontram algo... Primeiro, o que é o pois? Daí já vai para aula de português. Vamos ver se temos professor de português aqui. O que é um pois? Sim, mas ele é um substantivo, é um advérbio, ele é um adjetivo, ele é um pronome, ele é uma preposição. E o que quer dizer... Quem falou isso? Muito bom! Gostei de ver. E o que quer dizer preposição? É uma boa palavra. Sim. Isso quer dizer... Eu, de novo, vou sentir falta da caneta. Ele serve como preposição... Ele vai ligar... Nossa. Será que não tem caneta? Por favor. Seria interessante. Imagine um conceito e outro. A ponte é proposição. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo pois, ele está remetendo a alguma coisa que já foi tratada. Daí, o que nós estávamos tratando anteriormente? Não, eu também não achei. Não achei. Não, mas valeu. O que nós estávamos tratando anteriormente? O que Santana estava falando? O que nós estávamos falando do capítulo 9 ao 11? O problema dos judeus, exatamente. Qual era o problema dos judeus? Oi? A rejeição. Mas é só isso, que eles foram rejeitados? Não. Sim. Você está chegando onde que eu quero. Desde que eles o quê? Arrependessem. Exatamente. Os judeus seriam condenados, porque a lei de Moisés não era o suficiente.
Sim. Se eles se arrependem, ótimo. Mas só se arrepender? Bom, então é isso que eu quero que você fale. O que é? O que eu preciso acima de tudo? Porque eu posso me arrepender. Quase isso. Eu posso me arrepender, como por exemplo, os budistas eles se arrependem dos pecados. Então os budistas vão pro céu? Por quê? Eles se arrependeram. Não se batizaram, mas se batizar por quê? Por que eu me batizo? Purificação dos pecados, mas os muçulmanos também acreditam na purificação dos pecados. Eles fazem penitência. Por que eles não vão pro céu e a gente vai? Em tese. Cristo, exatamente. Foi perfeito. É a situação realmente. Você tem Jesus, e isso é o fundamental. A justificação através de Jesus, é isso que nós estávamos tratando até agora. E esse era o problema dos judeus, eles queriam ser justificados, eles queriam a penitência através da lei. Só que daí, falando depois de tudo isso, vem Paulo. Ele falou, olha, vocês não vão ser salvos através do que vocês fazem. Mas, daí vem o versículo, rogo-vos, pois, ou seja, vocês sabem de tudo isso, portanto, eu rogo. Rogar é uma palavra interessante. O que quer dizer rogar? O que quer dizer rogar? Pedir. Sim. Qual a diferença então? Por que ele não usou pedir? Muito bom. Não é simplesmente pedir, mas é um pedir com muito ênfase. Eu gostei dessa palavra, eu não teria achado ela. Parabéns. Existe uma ênfase, exatamente. Eu vou continuar usando isso. Vem do grego parakaleo. Não sei como se fala. Não tenho a mínima ideia. Mas literalmente quer dizer chamar para o lado. É aquela coisa, é a expressão de você chegar pro seu amigo, chamar ele pro canto e você pedir algo. Existe mais do que simplesmente pedir, um pedido informal. Existe um pedido sentimental, inclusive. Ele está rogando, ele está pedindo com muito afeto. Existe um sentimento afetivo nisso. E isso condiz muito com o que vem depois, porque ele não apenas diz, olha, eu estou rogando para vocês, por favor, irmãos. Mas Paulo, ele passou basicamente 3 capítulos falando dos judeus. Paulo era judeu, mas ele falava dos judeus e ele não usava o conceito irmãos. Porque, assim, os judeus eles estavam acreditando na lei de Moisés e nisso eles não concordavam, mas a partir desse momento, a partir do momento que eles sabem sobre a justificação, Paulo ele volta a usar o conceito irmão. Porque, olha, agora, nesse caminho, a partir desse momento, nós estamos no mesmo nível. A gente está andando pelo mesmo caminho. Então eu posso rogar para você como irmão, olha... eu não estou falando como um apóstolo, como eu poderia fazer. Eu estou fazendo isso de igual para igual. E ele faz isso, ele prepara esses espectadores, que lembre-se, ele não conhece essas pessoas. Ele ainda não tem a convivência. Mas mesmo assim, ele trata como irmãos, e ele evoca algo que é incomum no livro de Romanos. Ele trata pelas misericórdias de Deus. E quais misericórdias são essas? Porque aqui no texto ele não fala. Mas ele evoca, olha, pelas misericórdias de Deus. Quais misericórdias podem ser essas? A graça, sim. Salvação. Perdão. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu não estou dizendo que vocês estão errados, todos estão certos. Mas é simples, é muito mais do que simples. Assim, não que a graça seja algo pequeno, não veja isso, não quero dizer isso. Mas Deus tem um contato muito específico com cada pessoa. O jeito com que eu conheci ao Senhor é muito diferente do jeito que o seu Almir conheceu.
E é o jeito que é a Monique. Apesar de nós termos nascido na igreja, o momento em que nós conhecemos de fato Deus é totalmente diferente, eu não tenho dúvida. E assim com cada pessoa. E às vezes a gente simplesmente... E de novo, eu não quero transformar a graça num negócio pequeno, não é isso. Mas Deus trabalha muito mais do que simplesmente a graça. Porque Ele já teria feito o suficiente dando perdão pro pecado. Mas Ele faz mais do que isso. Uhum. Coisas pessoais que às vezes são pequenas, mas sim. Exatamente. É interessante que o Paulo ele não usou a figura de Cristo, a figura da salvação, mas ele usou pelas misericórdias de Deus. E Roma não vivia perseguição ainda, naquela época em que Paulo... Aliás, perdão. Roma vivia perseguição dos judeus, os judeus e os cristãos, porque o imperador simplesmente não gostava deles. Mas nos outros locais do império ainda não. Foi em 300 depois de Cristo que começou a perseguição massiva imperial, o conjunto. Mas nesse momento, os judeus que moravam na capital do império, Roma, eles já começavam a sentir o problema. E eu não sei vocês, mas às vezes o livramento que Deus me dá no dia a dia parece ser tão importante quanto a graça. Eu não sei se isso é certo. Para falar a verdade, eu acho que é incorreto da nossa parte. A gente deveria pensar mais na graça do nosso Senhor. Mas como é bom quando eu tô com a água aqui no pescoço e Deus me salva. Como eu me sinto feliz. Como eu sinto a misericórdia dele nesses momentos. Não é que eu não sinta por ele me salvar. Mas veja, como essas coisas que assim são tão banais, fazem toda a diferença. E Paulo evoca isso. Olha, pela misericórdia de Deus, eu estou rogando para você. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresenteis é um conceito muito interessante. Por quê? Porque o original de apresentar, ele é específico para o caso de um sacrifício. Não é simplesmente apresentar um TCC, não é apresentar um documento, mas apresentar, esse termo no grego é específico para entrega de um sacrifício, entrega de algo para o divino. E Paulo tinha utilizado esse mesmo conceito anteriormente, em Romanos 6,13, que diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Isso ele volta para um conceito que ele já tinha tratado anteriormente, de que antes vocês estavam na condenação, no primeiro estágio, vocês ofereciam o seu corpo para o que quiser. Primeiro vocês começaram adorando ídolos, depois vocês começaram a perverter a palavra de Deus, depois vocês começaram a se interessar pelo outro, depois o homem começou a se interessar pelo homem, a mulher por mulher, e faziam coisas, e só foi caindo. E você vê que a lista de pecados só vai caindo, porque nós oferecíamos o nosso corpo para o pecado. Deus ele não amaldiçoava e não matava o povo mais, mas ele entregava a eles ao que eles queriam. Ele entregava a sua própria concupiscência. E agora nós vemos que Paulo está falando uma coisa interessante. Olha, vocês antes se apresentavam para o pecado. Vocês se ofereciam como uma oferta pro inimigo. Agora que vocês já sabem de tudo isso, vamos começar a se apresentar pelo que é correto? Vamos? E aqui começa um conceito interessante. Porque vocês vão apresentar o quê? O vosso corpo. A gente sabe que nenhum animal vai lá para o templo, andando com as suas próprias patinhas, se apresenta: oi, eu vim. Aqui estou eu.
Inclusive, a própria oferta que apareceu do nada não apareceu para simplesmente falar, oi, eu tô aqui. A gente vê que Abraão, quando estava quase para sacrificar o seu filho, não apareceu simplesmente uma oferta, ou não apareceu simplesmente um animal falando, oi, estou aqui. Mas ele estava com o chifre preso, porque nenhum animal gosta de ser sacrificado. Nós devemos nos sacrificar. Isso é um conceito interessante. Quando a gente vê o sacrifício de pessoas, tenha certeza, a pessoa que está sendo sacrificada ela não está feliz com isso. As outras pessoas podem ficar felizes quando uma pessoa é matada em nome de um deus ou de um pagão, mas as pessoas não naturalmente se oferecem, mas nós precisamos nos oferecer. E nós precisamos oferecer um conceito. Ele poderia ter usado vários conceitos, inclusive alguns tradutores, alguns estudiosos colocam como todo ser. Mas, veja, ele enaltece nesse conceito o corpo. E o corpo ele é muito importante. A gente até como cristãos, às vezes deixa de ver a importância do corpo. Porque afinal, nós sabemos que o espírito, que a alma, não estão atrelados ao corpo. E quando um for para o saco, o outro não necessariamente vai. Ele pode ir para um lugar bem pior. Pode ir para um lugar muito ruim. Mas, no final das contas, a gente sabe que o corpo, ele não é transitório. Mas ainda assim, o corpo ele tem uma participação muito importante. Vamos olhar Romanos 8,13, que diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mais do que simplesmente deixar o corpo, e isso era um conceito que inclusive os gregos tinham, de que, e por muito tempo, inclusive João ele é muito enfático nas 3 epístolas dele, de que o conceito de que a alma e o corpo são coisas separadas, ela está incorreta. O meu espírito é bom, mas minha carne não é. Mas como minha carne vai morrer e meu espírito ele vai ficar bonzinho? A gente não vê isso no cristianismo. E algumas pessoas tentam dissociar esse conceito de Paulo de que nosso corpo será um sacrifício vivo, porque eu continuo fazendo as coisas que eu fazia. Porque elas são gostosas, e eu continuo fazendo, por mais que elas sejam erradas. Mas nós vemos que o corpo, ele é um elemento fundamental. Como está o seu corpo servindo ao Senhor? O seu corpo tem servido ao Senhor? Não é simplesmente uma coisa de vontade, mas meu coração, eu gosto tanto de Deus, eu tento ser tão bonzinho, eu tento fazer tudo corretamente, é tão gostoso, eu tenho esse convívio. Mas é só prática. Como é que tá, meu querido? Nós vemos em 1 Coríntios que o nosso corpo é o templo. A gente dá pouco valor, mas o que você tem feito com o seu corpo? Eu posso falar assim, eu tenho problema de gula, eu como pra caramba. Daí, assim, é engraçado falar sobre isso? Não. Porque daí a idade começa a chegar e eu já tô sentindo o problema da idade e dói. E não dói porque Deus é mau. Não dói porque, o fim dos tempos. Mas dói porque eu como demais. Mas o importante é que o espírito está bem. Pera lá, não é assim. Daí a gente sempre usa aquele contexto bíblico. Não, mas Jesus já falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, de acordo com isso, nós devemos nos apresentar como sacrifício. E sacrifício, ele não é ele não se dá esse momento, mas a carne é fraca, eu não vou me sacrificar, mas não é legal. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, quando eu sou diabético e como doce,
Ou quando eu tenho uma grande tendência de obesidade, eu como eu faço. Então não se preocupe, eu não estou falando como um juiz intransigente, mas eu falo daquilo que minha carne mesmo sofre. Eu estou fazendo isso, eu estou maltratando o santuário do Senhor, já não estou mais maltratando a mim mesmo. E isso não é só simplesmente com comida, a gente sabe que tem coisas muito piores, e que coisas que afetam outras pessoas. E não é só traição, não é só... São muitas coisas. E nós já conhecemos quais são as coisas que nós devemos evitar. Mas quando nós nos apresentamos, deixa eu pegar, desculpe. Não. Desculpe. Não. Nós nos apresentamos, ao contrário de qualquer outro, todas as religiões, elas sempre envolvem morte, e isso para o judeu e para o não judeu. A gente conhece que, bom, o judeu atualmente ele não tem templo, mas até Jesus Cristo eles tinham um templo. E no templo, quando você queria pagar pelos seus pecados, você levava um animalzinho. E o animalzinho, ele morria. A mesma coisa com os gregos, a mesma coisa com os judeus, a mesma coisa com a maioria das religiões. Todas envolvem algum sacrifício. E um sacrifício que envolve morte. O nosso sacrifício envolve a vida. Envolve vida, especificamente. Para nós... E inclusive é um conceito que é muito desafiador, eu acho que tanto para mim quanto para a maioria das pessoas. A morte é um descanso. Nós não queremos conhecer a morte. E eu não vi, assim, já passou muito tempo de caderno de oração, eu nunca vi nenhum pedido. Por favor, Senhor, eu quero morrer. Nunca vi ninguém anotando isso. Mas para nós, o sacrifício é a vida. E se nós temos certeza daquilo que nós vamos enfrentar no final das contas, a morte vai ser a melhor coisa do mundo. Porque não vai ser no mundo, inclusive. Graças a Deus por isso. Então o nosso sacrifício é vivo. Nós conhecemos que enquanto existe vida, existe luta. Enquanto existe vida, existe morte, existe sofrimento. Mas para aquele que tem a certeza da salvação, aquele que entendeu tudo aquilo que nós havíamos falado do 1 ao 8... a morte é a melhor coisa que existe. E o nosso sacrifício em vida, ele tem que ser santo. Porque afinal, Deus não aceita coisas que não sejam santas. Ele nunca aceitou um sacrifício que não fosse santo. Levítico 1:3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ele deveria ser sem defeitos. Em 1 Pedro 1:19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, remetendo ao sacrifício que nós temos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi aceito porque ele era um cordeiro sem mácula. E esse sacrifício que nós vemos em Romanos também é um sacrifício que depende e que vincula. Nós precisamos nos sacrificar, sim. Mas quando nós nos sacrificamos, nós devemos deixar as nossas máculas de lado. Deus não vai aceitar a gente simplesmente como nós somos. E daí cria um elemento interessante. Mas eu continuo pecando. Sim. Sim. Mas se eu continuo pecando, então como eu posso me apresentar como sacrifício vivo? Essa é a pergunta. Vocês entenderam? Eu vou fazer a pergunta novamente porque ela não é tão simples quanto parece. Infelizmente eu continuo pecando. Desde que eu me batizei, eu pequei várias vezes. E eu continuo pecando, eu provavelmente pequei ontem. Eu não sei se eu pequei hoje, mas eventualmente talvez eu tenha pecado. Como eu vou me apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo, principalmente santo, se eu continuo pecando? Alguém?
Sim, mas melhora. Sim, sim, sim. Muito bom. Exatamente. Muito bom. O conceito é exatamente esse. E esse conceito é interessante porque principalmente, eu sempre ouço algumas pessoas falando, mas quando eu me batizei, logo que eu me batizei eu era santo, eu era sem pecados. Mas hoje nós não precisamos ter pecados. Mesmo depois de 20 anos de batismo, eu tava vendo isso, eu tô com 17 anos de batizado, eu tô mais tempo na igreja do que fora dela. E eu posso ser sem pecados, ser perfeito, do mesmo jeito que eu fui antes. Logo depois que eu saí do batismo, que não deu tempo de me batizar, aliás, não deu tempo de eu pecar, eu posso ser tão purificado e ser tão puro e ser tão justificado quanto naquela época. E por isso que é importante nós falarmos sobre justificação, porque no final das contas, não é o que eu faço, é também o que eu faço, mas o prioritário, o primeiro elemento que distingue qualquer coisa. E por isso que a gente não pode falar sobre ecumenismo com outras religiões, porque se é Jesus que salva e as outras religiões não falam de Jesus Salvador, então não tem conversa. Não é eu sendo bonzinho, não é eu me modificando, não é eu sendo melhor, mas é Jesus me modificando, é Jesus fazendo e eu aceitando. Então, no final das contas, muito, muito bacana esse conceito, exatamente, dona Cleia. Não é um conceito de eu empurrar alguém. Você tem que se apresentar. Porque se alguém te empurra, e geralmente pais fazem isso. Não, você vai pra igreja. Tô com a mínima vontade de ir pra igreja. Mas o pai, ele faz a obrigação dele. Não tô dizendo que os pais não devam fazer. Por favor, Jailton, insista que o seu filho venha pra igreja. E para que seu filho faça as coisas corretas. Mas uma hora, quando você se for, ele vai ter que fazer sozinho ou não fazer. Ou se não, simplesmente ir porque está em tradição. Eu sempre fui. Mas no final das contas, esse apresentar-vos, eu tenho que me sujeitar. Eu tenho que ir. E quando eu vou, e quando eu me apresento para o Senhor, eu tenho que lembrar que eu sou santo e que Deus não aceita a impureza. O que eu faço deve ser um sacrifício lembrando de que eu não estou mais como eu era. O Ailton antigo já se foi, agora eu sou um Ailton renovado, puro, próximo de Jesus. E nós falamos bastante sobre isso. Números, capítulo 15, versículo 3. Não, desculpe. Eu tô apertando os botões errados, eu tenho certeza. A partir do momento que você vê esse sacrifício vivo, em que você se coloca nesse sacrifício vivo, santo, sim, desculpa. Eu tenho que voltar mesmo. E agradável a Deus remete a um conceito bíblico muito interessante, apresentado em Números, capítulo 15, versículo 3. E ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto, sacrifício, em cumprimento de voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com sacrifício de gado e ovelhas. Esse conceito de aroma agradável é muito interessante, porque, convenhamos, Deus não dá sorriso. A gente às vezes fala, Deus está feliz com você. A gente vê um conceito bíblico diferente. A gente vê que o servo que faz a coisa correta, ele não recebe uma estrelinha na testa. Mas ele é um servo inútil que só está fazendo a obrigação dele. Nós nascemos para adorar o Senhor. E quando a gente adora, a gente não está fazendo algo excepcional. A gente está fazendo a nossa obrigação. Quando a gente faz o correto, a gente não está fazendo nada excepcional. A gente está fazendo simplesmente o que nós nascemos para fazer. A gente não é do céu porque a gente, eu fiz tudo certinho,
eu mereço. A gente recebe pela misericórdia de Deus simplesmente por isso. Mesmo se numa hipótese nós não pecássemos, ainda assim a gente não... Como a gente vai falar para Deus? Ah não, você me criou, você me deu tudo, é meu direito. Não é nosso direito. Mas quando nós fazemos algo bom, quando nós nos apresentamos como oferta, como sacrifício vivo, santo, ele é agradável e chega agradável a Deus. Agrada, simplesmente isso. E daí feito tudo isso, nós chegamos para a parte final do versículo. Isso tudo que nós fazemos, esse sacrifício vivo, que Paulo está rogando para a gente como um irmão, para que nós sejamos, isso é o nosso culto racional. E essas duas palavras, elas têm duplo sentido, ela pode ser interpretada de duas formas, as duas palavras. E nós vamos ver os sentidos dela, porque é importante. É importante. Racional, a gente vai começar com a segunda, porque ela é mais simples. Racional vem de lógicos, que remete à palavra lógica. E a gente sabe que é lógica. O que é lógica? Alguém chuta? Alguém sabe o que é lógica? Obrigado, o suporte é bom. Mas lógica quer dizer o quê? Alguém? Raciocínio, juízo, não necessariamente. Não necessariamente. Eu entendo quando você diz, porque é uma interjeição que a gente fala, é lógico que isso acontece. Amém. Mas lógica, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu inclusive escrevi errado. Vem de razão. A gente sabe que é razão. Quando eu vejo uma gota caindo no chão, é razoável que ela caia. Inclusive alguns filósofos muito interessantes, os empiristas, eles falavam, olha, a gente já viu uma caneta caindo no chão, mas a gente não sabe se ela vai cair sempre. Parece meio estúpido isso, né? Mas assim, de acordo com essa teoria, você só aprende da prática, mas a prática não necessariamente vai ser sempre assim. Então, se eu jogar algo no chão, talvez vá para o teto. Em outra contrapartida, existiam, especialmente Descartes, ele falava muito sobre isso, que você consegue presumir algumas coisas, você consegue achar razão nas coisas. Bom, se cabelo sempre cresce, se eu olho todo mundo, se você não cortar cabelo, todo mundo cresce cabelo, é razoável presumir que todo mundo, assim, que daqui a 10 anos meu cabelo vai continuar crescendo. Mas convenhamos, nem sempre é assim. Também nem sempre é assim. Então, no final das contas, é a faculdade do raciocínio. A gente pressupõe, a gente, através daquilo que nós temos de conhecimento, a gente cria, sem necessariamente ter visto isso acontecer. Esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos que nós podemos aplicar do racional. Mas a palavra que dá origem ao racional, lógicos, também pode estar envolvido com o espiritual. Inclusive, se nós olharmos as versões tradicionais da King James, especialmente das americanas, eu não vi no Brasil essa interpretação, mas se você fizer uma tradução literal, dá um culto espiritual. Porque do mesmo jeito que a razão está no mundo das ideias, nesse mundo das ideias também está o espírito. Então eles interpretam como o culto espiritual. Então se você vê no inglês, mas eu sei inglês, então vou olhar na King James. Você talvez olhe e não veja um rational, como seria a tradução do português para o inglês, mas você veja spiritual. E no final das contas, isso acaba
como no português nós não temos essa dificuldade, então ela parece ser menor. Mas imagine, mas o meu culto deve ser espiritual ou deve ser racional? Isso causa uma série de complicações. Porque, afinal das contas, eu não uso essas palavras para as mesmas coisas, correto? Não é um substitutivo fácil para mim. Onde eu falo que é racional que nós economizemos dinheiro, eu não falo é espiritual que nós economizemos dinheiro. Mas, no final das contas, como nós vemos, e como a maioria das pessoas elas falam, o culto, o Paulo ele está dizendo: apresentei o vosso corpo. Ele já fala no começo sobre corpo. O que o corpo ele faz? Ele faz razão, ele faz lógica, ele remete à lógica, não ao espiritual. Paulo ele não está se tratando do ser, ele não está se tratando de meta, ele não está se tratando de coisas não tangíveis, não tocáveis. Ele está falando do corpo, esse corpinho bonito que vos apresento. Ele está falando do seu corpo, ele está falando do meu corpo. Então não é o espírito que está envolvido, é a razão. E nós não temos problema isso no português. Eu olhei 5 versões da Bíblia, nenhuma delas fala espiritual, mas vale a pena simplesmente colocar isso para caso alguém veja uma Bíblia em inglês. Eu não sei se em outras línguas acontece esse mesmo problema. E nós vemos o segundo ponto, que esse também causa um sério problema. Deve ser de cor aqui. A palavra culto. Porque afinal de contas, latreia, ela pode ser usado, a palavra no grego é latreia, ela pode ser usado tanto para o culto, no sentido de culto de organização, do culto de adoração, como no sentido de adoração. E isso causa um pequeno problema. Por quê? Porque o culto a gente sabe que é. Não é agora nós estamos numa aula. Mas o culto de adoração a gente vai fazer daqui a alguns minutos. A adoração só é feita através do culto? Sim ou não? Não, exatamente. Então Paulo só quer dizer aqui que que isso daqui que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável, só no culto de adoração? Só 2 pessoas falaram. Eu não sei se a minha pergunta é muito difícil, e eu geralmente complico, é normal, ou se vocês não têm a mínima ideia do que estou falando. E também é compreensível, porque eu mesmo adoro dificultar as coisas, não é de propósito. Quando Paulo fala aqui, e vamos fazer, e vamos fazer a exclusão também. Quando eu vejo esse versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero dizer que eu devo ser o sacrifício vivo, santo e agradável, só enquanto nós nos reunimos como culto? Não. Ótimo. Algumas pessoas interpretam dessa maneira. Nós não devemos interpretar dessa maneira, porque senão nós chegamos na máxima da hipocrisia, né? Assim, as pessoas aqui são geralmente ótimas, mas lá em casa, como é que é? Afinal, não preciso ser, eu só preciso ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no culto, então tá de boa, não tem nenhum problema. Mas isso quer dizer que o culto é a adoração que nós fazemos, é o cultuar que nós fazemos fora também. E tudo que nós fazemos fora, e daí vem um outro conceito, mas então tudo que nós fazemos fora é para adorar a Deus? Deve ser adorando a Deus? Sim. Como eu vou fazer isso cozinhando? Como eu adoro a Deus cozinhando? Sim.
Sim. Sim. Ou não. Sim. Ou não. Sim. 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 Muito bom. Eu acho que um conceito. Um tá atrelado ao outro. A gente já viu que não é simplesmente o culto no modo de adoração, no culto reunido dominicalmente. Dominicalmente, é muito feio essa palavra. No culto dominical. Mas tem muito a ver com o racional. Deus quer uma adoração razoável, cheia de razão. Ele não quer simplesmente pessoas motivadas por uma batida, pulando e saltitando. Isso não quer dizer culto racional. Ou simplesmente tomar algum chá ou algum remédio que deixa a pessoa doida. Isso não é culto. As pessoas... A gente sabe que não, mas muitas pessoas acreditam nisso. Mas o modo como nós fazemos, quando nós fazemos o nosso melhor, quando a gente faz o certo, sabendo que é o certo, isso é um culto racional. Isso é cultuar a Deus de forma racional. Então, realmente, fazer cortar picadinho, certinho. Às vezes você não quer, às vezes é regular naturalmente. Eu gosto de fazer coisas irregulares porque eu acho mais gostoso, mas tudo bem. Você ter esse contato exatamente. O que vocês falaram precisa haver um momento de razão para ser um culto de adoração, para cultuar a Deus, porque muitas vezes eu já vi casos e as novelas mostram muito isso. Católicos que ficam redando, o cara tá pensando em Nárnia, mas tá rezando. Ou às vezes a gente faz isso mesmo. Vamos orar pelo alimento. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pela família, obrigado pela casa, obrigado por... Você não tá pensando. Você não tá pensando nem um pouco, mas... Eu tô orando. Isso não é um modo de cultuar. Cultuar existe razão. E muitas vezes... eu passo por isso. Eu gosto de me usar como mau exemplo, porque eu sou um péssimo exemplo. Mas... tem momentos em que realmente a água aperta e em cada momento que eu vejo eu falo, Senhor... Daí eu tenho uns papos muito bons com Deus. Por isso que o problema ajuda a gente a se tornar mais próximo dele, porque... Nossa, minhas conversas com o Senhor quando eu tô com problemas são tão profundos, são tão racionais, é impressionante. E quando eu vejo que eu sou feliz com Jesus e eu canto essa música quando eu tô com problemas, ela é totalmente diferente de quando eu tô simplesmente sentado, tá tudo acontecendo bem na minha vida e... Sou feliz com Jesus. Mas isso não quer dizer também que por nós cultuarmos a Deus, e por esse culto ser simples... em qualquer lugar eu posso cultuar a Deus, e tudo que eu faço é cultuando a Deus, que eu devo me afastar, afinal. Por lógica, se tudo que eu faço é cultuar a Deus, então eu não preciso nem ir para a igreja, porque, afinal de contas, eu já estou adorando a Deus e já estou cultuando a Deus em tudo que eu faço. Mas nós vemos em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tantos mais quantos vedes, que o dia se aproxima. Nós vemos que existe a instrução, e nós conhecemos vários trechos da Bíblia em que mostram que o culto é fundamental. Então, por favor, não parem de vir para a igreja. Você não está adorando a Deus sozinho. Você é instruído, você é incentivado a fazer parte das reuniões. Deixa eu ver. Então, não é o lógico, o racional é usando a cabeça,
pense o que está fazendo, e tudo que você pensa em fazer o melhor, você está fazendo para Deus. Tudo que você faz bem feito, até mesmo o trabalho do seu chefe, que ele gosta tanto, quando é você que faz, porque você faz muito bem o trabalho. Eu não vou dar para outra pessoa para trabalhar. E às vezes você fica entulhado de serviço por causa disso, porque você é muito bom. Então vou deixar para ele fazer tudo, porque ele faz muito bem feito. Isso é uma adoração a Deus. E o culto não quer dizer simplesmente esse momento em que nós estamos reunidos para adorar ao Senhor. E daí vemos para o segundo versículo. Eu prometo que vai ser bem rápido, 4 minutos para falar a verdade. Versículo 2: E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala tudo isso, olha, vocês vão ser um sacrifício vivo, vocês vão fazer as coisas de forma racional, vocês vão adorar de forma racional. E também ele coloca uma negativa, e não apenas isso, mas você tem que parar de se conformar com este século. É tudo isso e também, adicionando, ele coloca o primeiro imperativo negativo, o que você não vai fazer. É importante, além de fazer, não fazer algumas coisas e conformar com o novo século. Eu acho que todos entendem que o novo século não é o século 1 ou o século 2 depois de Cristo, mas é o século em que nós vivemos. Aion, a tradução de século, vem de Aion, que quer dizer era. A era em que nós vivemos. E não dá para você conciliar dois sistemas. Ou você faz muito bem as coisas, você é aquela pessoa, abre aspas, caxias, que faz tudo bem feito, que faz tudo com muito cuidado, que é tudo muito certinho, como minha mãe é um bom exemplo disso. Ou você faz as coisas gambiarra. Eu tinha um amigo que ele falava que tudo que ele fazia era gambiarra. Isso é muito feio. Não existem dois sistemas. Ou você serve ao Senhor e você faz tudo muito bem. Desde você fazer as coisas mais simples até a adoração específica, como louvor, como a oração. Ou você faz as coisas da forma mais simples e menos cansativa possível. Mas ele diz para você, olha, não faça isso. O Bill Gates, ele falou uma frase muito interessante, eu vou e prometo, já estou acabando. Que os avanços tecnológicos decorrem da preguiça humana. O ser humano está cansado de levantar engradados, ele cria uma máquina que levante o engradado sozinha. Ele está cansado de correr, de andar de um lado para o outro, ele inventa um carro. Ele está cansado de escrever várias coisas, ele inventa o Ctrl+C, o copiar e colar. Daí você nem se dá mais o trabalho de escrever, você simplesmente Ou senão, algumas pessoas tiram foto. As pessoas não têm mais... E muito da nossa tecnologia volta por causa disso. Porque nós somos preguiçosos. E convenhamos, o nosso corpo é preguiçoso. Mas o que Deus nos ensina, não precisamos usar tecnologia, não é isso. Mas não vamos ser preguiçosos naquilo que nós fazemos. Se vamos cortar direitinho a cebola. Se nós vamos cozinhar, que seja a melhor comida do mundo. E se aquilo que nós... especialmente, eu acho que isso fica meio óbvio. Se nós vamos adorar a Deus, a gente vai adorar da melhor forma possível. E através disso, através de não se conformando, nós vamos nos transformar a nossa mente. Precisamos mudar. Se você acha que você está bem hoje, cuidado. Você não está bem hoje. Você precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Porque sempre tem espaço para melhoria. Não só nesse prédio, não só na minha vida pessoal, não só no meu trabalho. Em tudo dá para melhorar. E daí, como a gente melhora? Sabendo que nós estamos errando. Qual tem sido o seu desafio? Qual é o seu problema? Qual é aquele pecado que continua te visitando? Eu não tenho nenhum pecado que me visita constantemente. Poxa... Você é uma pessoa muito ignorante sobre si. O primeiro passo é nós admitirmos nossos pecados e tentarmos mudar. É exigência, é uma demanda, vamos transformar.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como no começo a condenação nos colocou simplesmente para ter predisposição para pecar, para cair, para se tornar um ser abaixo, quando nós nos transformamos, nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é basicamente isso que nós tentamos fazer. E é com essa exortação que o Paulo ele começa a parte prática de Romanos. E eu não passei 2 minutos do meu horário. Algum comentário? Vamos fazer uma oração.